O fato é que o potencial, não apenas dessas medbeds, como toda a tecnologia de saúde, como é preferível, como algumas consciências preferem chamar isso daqui, ela tem o potencial não, ela seguramente destruirá toda a indústria farmacêutica estabelecida. E, evidentemente, isso daqui envolve interesses num tamanho que a gente não consegue mensurar. Não haverá razão qualquer, inclusive para que se lucre com as doenças, que é o que acontece literalmente hoje, por trás aqui de todo um discurso solidário, de que estamos desenvolvendo, não temos ciência, que existe é isso daqui mesmo, são ganhados alguns milhões, não com saúde, mas com doença. Evidentemente, se as pessoas deixarem as doenças, não se vende mais esses medicamentos, né? Então isso não interessa para a indústria. Provavelmente, o impacto disso daqui vai ser megalítico aqui em cima dessa indústria especificamente, não apenas a ela, mas os próprios órgãos de apoio e controle das doenças, né? Desde OMS, o caso da FDA dos Estados Unidos, né, que faz lá o controle das doenças, toda a indústria da Big Pharma, que é um outro nome, como é chamado aqui esse cartel, em especial aqui com destaque para as indústrias de câncer e de vacina, né? Essas aqui são as que eu acho mais permissivas hoje em dia, porque a coisa realmente é bem complicada. Cirurgias complementares, complementos alimentares, vitaminas, isso daqui tudo também tende a não fazer sentido, simplesmente. Com impactos, inclusive, a própria profissão médica, né? Como ela é conhecida hoje. Infelizmente, a medicina eu diria que nos últimos 70 anos, ela saiu de uma proposta de buscar o bem-estar para o indivíduo para gerenciar a doença, né? Pois se alguém tiver alguma pergunta nesse sentido, a gente pode fazer aqui alguma abordagem. Embora com o retorno aqui dessas, ou abertura, ou revelação, não sei exatamente como que esse processo a gente vai chamar hoje, quando isso daqui estiver disponível, vai fazer com que esses profissionais retornem aqui ao que é entendido como perspectiva do bem-estar, né? E não de doença. A sociedade ela vai acabar se movendo para focar no bem-estar, em vez de doenças, como acontece hoje aqui no campo médico. Essa tecnologia das medbeds, das camas médicas, ao contrário do que possa imaginar, afinal de contas isso aqui é um assunto que é novidade para muitas pessoas, para outras não, gente que já acompanha aqui essas informações há muito tempo, já conhece mais ou menos. Mas é uma tecnologia fartamente testada. Não percebemos, ou pelo menos eu não vejo aqui nas fontes que trazem aqui essas informações, alguma coisa que não torne plausível que isso daqui realmente seja verdadeiro. Seja pelas algumas evidências aqui de muitos militares que já passaram aqui por essas câmaras, seja pela plausibilidade que eu deposito aqui com algumas consciências, como eu prefiro chamar, que passam aqui algumas sugestões nesse sentido. Todos serão capazes, portanto, de restaurar a própria saúde e viver uma vida em idades muito mais avançadas do que nós temos hoje. Se manterem os limites do que existe da tecnologia que vai ser disponibilizada, estamos falando aqui de algo como 200 anos, pelo menos, partindo do princípio aqui que uma pessoa muito, muito nova já teve um colapso aqui a partir do momento, nos primeiros momentos, enquanto era um infante, né, enquanto era uma criança. Cada tiro dessas disposição aqui, esses protocolos nessas câmaras aqui, eles geram ao redor de 100 anos aqui, uma qualidade de um corpo de 100 anos, então depois da segunda tem algum problema, então vou passar depois alguns detalhes para vocês, mas a média de vida deve ficar isso daqui. Como eu comentei, isso daqui é uma tecnologia que já está disponível há mais de 50 anos, perfeitamente segura, e os programas espaciais secretos, como eu abordei aqui, e tantos outros abordam, né? Imagina eu abordar, tem muita gente comentando sobre isso daqui, mas fica aqui meu convite para vocês verem as lives da série
facção casariana, em especial a terceira, que é quando eu dou um pouquinho de olhar mais sobre isso daqui e como que essas tecnologias começaram a ser absorvidas, vamos colocar dessa maneira, pelos terranos, mesmo que eram militares aqui dessas facções, há mais de 50 anos. Eu vou dar alguns toques disso daqui para vocês ainda hoje. Eu comentei alguns instantes atrás sobre Nikola Tesla. Para muitas pessoas, esse nome não é nenhuma novidade. De um tempo para cá, o Tesla ele acabou sendo, enfim, objeto aqui de muitos estudos, muitas pessoas. Ele é um lendário inventor, e a gente está falando aqui de quando? 1890, né? Quando começou o trabalho. Ele é muito mais conhecido aqui pela bobina de Tesla, pelo seu raio da morte, pela geração de energia livre e tantas outras coisas, né? Ele foi obliterado aqui de todas as maneiras por essas facções aqui que controlam o que se chama por aí hoje de cabala, governo oculto, né? Eu, inclusive, utilizo o nome de facções negativas. Essa daqui é outra história. Um desses inventos aqui que o Tesla desenvolveu, ele se chama oscilador mecânico. Ele criou algo muito parecido com o que hoje nós chamamos aqui de Mad Beds naquela época. Isso envolvia o descobrimento dele, vibrações que eram geradas através do corpo em várias frequências, muito parecido com o processo que acontece nas Mad Beds atuais. Ele descreveu, na época, essa invenção como a sua maior invenção, a sua maior contribuição para o bem-estar humano. Isso naquela época. Ao longo do resto da sua vida, ele acabou usando essa sua máquina de oscilação para tratar pessoas com uma ampla variedade de problemas de saúde, desde prisão de ventre até doenças cardiovasculares, lesões, infecções, distúrbios do sono e desequilíbrios hormonais. Então, embora possa parecer para nós que isso daqui é uma utopia, né? Uma narrativa aqui de um futuro distópico que jamais acontecerá, muito pelo contrário, aparentemente essa pessoa, e no caso do Tesla, ele teve muitos contatos extraterrenos, né, com outros níveis de consciência, outras faixas. Certamente Nikola Tesla não foi um sujeito que apareceu aqui e saiu descobrindo coisas, ele tinha lá as suas fontes, né? 1943, com o falecimento do Tesla, os seus documentos, todos os seus registros, anotações, bom, o que sobrou, né? Ele já tinha sido muito obstaculizado aqui, inclusive pelo JP Morgan, pela General Electric, pelo Thomas Edison, mas isso aqui é uma outra história. Talvez eu faça até uma live sobre o Nikola Tesla para resgatar, talvez, mais ainda a importância dessa pessoa enquanto dedicação à humanidade, né? Naquela época, 43, todos os registros dele, anotações, foram todos classificados, confiscados pelo FBI, pela CIA e pela NSA na época, né? Alguns médicos que tinham algum acesso aqui a essa tecnologia, eles foram totalmente silenciados por esses órgãos, destruídos, demitidos, mortos, inclusive, não aconteceu de tudo um pouco, e essa cabala, como é utilizada hoje, um dos nomes aqui para o governo oculto, essencialmente, depois disso, controlou a grande indústria farmacêutica em seu próprio benefício, para que essas grandes empresas envolvidas nessa teia complexa de controle ficasse ali totalmente restrita apenas para eles essa tecnologia. Essa tecnologia ficou disponível e ainda está hoje na Lua, em Marte e em Ceres. Esses três locais, o satélite natural da Terra, artificial da Terra, o planeta Marte e Ceres, que é um planeta muito pequeno aqui, alguns dão uma classificação de planeta para ele, outras, mas foram grandes colônias aqui, principalmente das facções nazistas quando estiveram fora daqui. Depois, essas facções da Cabala também estiveram lá, mas essa tecnologia ficou restrita apenas e somente a essas pessoas. Antes que a gente continue aqui com isso, nós vamos ter que tratar uma outra questão que tem muito a ver aqui com a nossa saúde hoje, com o nosso DNA, como ele está.
E aqui essa questão é a questão nibiruana, né? É aquela civilização que vocês já sabem, Anu, Tarará, Aki, né? Essa civilização, ela esteve e ainda está muito envolvida aqui com a manipulação genética que foi feita em alguns proto-humanos que gerou aqui essa nossa classe hoje. E não é aqui nessa live que eu vou falar da epopeia Anunnaki inteira, mas eles estão diretamente e profundamente envolvidos com o projeto Homo sapiens. A briga do clã desses nibiruanos gerou problemas muito sérios, inclusive para eles. Até diria que nesse contexto o que foi feito aqui conosco é até meio marginal, meio secundário, né? Tamanho os problemas que eles geraram para si e para outros sistemas. As brigas desses clãs, em especial de Enki e Enlil, Enki inclusive absolutamente envolvido aqui com essa nova espécie que foi gerada aqui, a intromissão galáctica que eles fizeram aqui em vários outros quadrantes, esse processo inteiro faliu em um determinado momento, as brigas foram tamanhas e é onde aconteceu, talvez aqui já há alguns milênios, aqui, o que se chama por aí de Império de Marduk, né? Um filho de Enki, inclusive, que se apoderou, inclusive, da própria civilização nibiruana, né, de outros contextos. Aqui próximo de nós acabou se tornando o imperador de Saturno. Isso aqui são outras